Saudações a você, minha irmã, meu irmão, que nos acompanha cada domingo nesse espaço de partilha e também a você que hoje, pela primeira vez, vem conhecer este projeto. Eu sou Priscila Cirino, missionária Verbo Dei, e na alegria do Senhor ressuscitado, quero partilhar com você a reflexão sobre as leituras do sexto domingo do tempo da Páscoa. Nós estamos nos aproximando das solenidades da Ascensão do Senhor e de Pentecostes. E a liturgia já vai nos preparando para essas últimas festas com as quais encerraremos o tempo pascal. Mas ainda nos restam 2 semanas para continuar nutrindo a nossa experiência da ressurreição. 2 semanas em que continuaremos exultando de alegria no Senhor, como nos propõe o salmista no Salmo 65. O evangelho proposto para a liturgia deste domingo é retirado do discurso de despedida que Jesus dirige às suas discípulas e seus discípulos antes da sua paixão. Esse trecho do Evangelho de João pode nos remeter àquele contexto da última ceia. Porém, nós estamos no tempo pascal e por isso devemos ouvir essas mesmas palavras como palavras ditas a nós pelo Senhor ressuscitado. É Ele, então, que nos diz: eu vivo e vós vivereis. Jesus nos faz a promessa de que, como Ele e com Ele, seremos agraciados e agraciadas com a vida nova. Se as 3 primeiras semanas do tempo pascal nos levaram a acompanhar a experiência de encontro com o ressuscitado daquelas e daqueles que inauguraram para nós a fé pascal, os evangelhos dos 2 últimos domingos e também o de hoje nos convidam a adentrar no mistério da nossa participação na vida de Deus. Vida em abundância, vida vivida seguindo os passos daquele que é Ele mesmo o caminho. Vejamos, pois, o que o Senhor ressuscitado nos diz no evangelho deste domingo. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Em primeiro lugar, Jesus nos recorda que o amor a Ele se expressa no seguimento dos seus ensinamentos. Guardar seus mandamentos significa muito mais do que recordar o que Ele nos disse. Significa principalmente viver como Ele. E é isso que vemos, por exemplo, na primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos. Quando Filipe se dirige a uma cidade da Samaria, anuncia aí o Evangelho, expulsa espíritos maus, cura paralíticos e contagia grande alegria entre os que o veem e o escutam. Podemos dizer então que Filipe é exemplo de discípulo que guardou os mandamentos do Senhor, colocando em prática tudo isso que recebeu de Jesus. Também nós hoje somos convidados a guardar os mandamentos de Jesus, a praticar seus ensinamentos, a anunciar a boa nova da ressurreição, a expulsar o mal, a contagiar a alegria. Jesus, no Evangelho, nos diz ainda que rogará ao Pai para que nos envie outro defensor. Ao dizer outro, o Senhor está nos lembrando que é Ele mesmo o nosso primeiro defensor. Ele que, como bom pastor, protege e defende a nós que somos suas ovelhas, suas discípulas e seus discípulos. A este outro defensor, Jesus chama de Espírito da Verdade. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará sempre dentro de vós. Nós que seguimos a Jesus, que guardamos os seus mandamentos, conhecemos o Espírito Santo. Trilhando os caminhos do ressuscitado, nós vamos aos poucos aprendendo a discernir a ação do Espírito da Verdade. Embora às vezes não lhe demos a devida atenção e não acolhamos as suas insinuações, sabemos que o Espírito do Senhor está dentro de nós e permanece junto de nós, desejando nos conduzir à verdade plena e nos recordando todas as palavras que Jesus nos disse. Esse mesmo Espírito que guiou Jesus na sua vida, que desceu sobre aqueles e aquelas que creram no anúncio de Filipe na Samaria, hoje continua a conduzir a igreja, nos chamando especialmente ao aprendizado de um modo de ser sinodal, mais próximo daquele vivido pelas primeiras comunidades cristãs, certamente mais próximo do que foi a vivência do próprio Jesus com seus discípulos e discípulas. E para que nós possamos realizar esse caminho, é que Jesus renova hoje a sua promessa e nos diz: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. O Senhor ressuscitado continua conosco nesse peregrinar em que nós vamos buscando como ser hoje anunciadoras e anunciadores do reino. E por isso ele nos diz: não vos deixarei órfãos. Não somos órfãos porque Jesus, o Filho, partilhou conosco a sua herança. E por graça somos também filhos e filhas de um mesmo Pai. Não vos deixarei órfãos, não vos deixei órfãos. Por isso, Jesus hoje também nos diz:
Não deixem que irmãs e irmãos nossos vivam como órfãos. Quantas injustiças e quanta violência privam a tantos irmãos e irmãs de viverem a vida em abundância que é para todos. Quantas estruturas sociais corroídas pelo pecado e pelo mal que institucionalizam e perpetuam sistematicamente situações de morte. Se o Espírito da Verdade está em nós e permanece em nós, não podemos compactuar com essas realidades. Guardar os mandamentos do ressuscitado é também cuidar de muitos irmãos e irmãs que vivem como órfãos, desprovidos de amor, de consolo, de justiça, de alimento, de paz, de esperança. E assim, as palavras de Jesus ressoarão em nós com ainda mais sentido. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Hoje e em cada dia das nossas vidas, Jesus quer nos fazer participar da sua comunhão com o Pai. Quer nos fazer experimentar a força do seu Espírito atuando nas nossas vidas. Por isso, o ressuscitado se manifesta a nós. Deixemos ressoar, então, as promessas que Jesus nos faz neste domingo. E acolhendo a sua palavra, sejamos também nós portadoras e portadores do seu amor que é comunhão, da sua verdade que liberta, do seu modo de defender a vida, que faz com que ninguém esteja fora da casa do Pai. E assim nós poderemos continuar trilhando esse caminho pascal até o Pentecostes.